Olá, tudo bem? Nesta aula nós vamos aprender sobre as características gerais do continente americano e principalmente na porção norte do continente, ou na América do Norte. Para isso, você pode acompanhar essa teleaula com o seu livro a partir da página 208, onde nós começamos com os limites do continente americano. Vamos ver o mapa que é melhor para a gente poder seguir e melhor ilustrar para vocês essa teleaula. O mapa da América. Lembrando que a América é todo este continente. Pelo fato de ser um continente muito extenso, ele foi dividido em algumas partes, que nós vamos ver logo para frente. Então, a princípio nós temos o limite norte do continente americano é o Oceano Glacial Ártico, o limite oeste é o Oceano Pacífico, o limite leste, o Oceano Atlântico, tá aqui ó, toda a região do Oceano Atlântico. Nós temos na região central o Mar do Caribe e a região do Mar do Caribe um pouco mais fechada, que é chamada de o Golfo do México. Tá? E aqui nós temos os principais paralelos, aqui a linha do Equador, Trópico de Câncer, lá no norte, no hemisfério norte, Trópico de Capricórnio, aqui no hemisfério sul, e as linhas dos meridianos que limitam o continente americano. Ao norte nós temos uma curiosidade, a Groenlândia faz parte do continente americano, já a Islândia não, e a porção do Alasca, que também faz parte do continente americano. A América, pelo fato de ser um continente muito extenso e numa posição vertical que se estende de polo a polo, a América possui praticamente todos os tipos de clima que nós encontramos no planeta, desde o clima mais quente, o equatorial, passando pelo clima tropical, depois para o clima temperado, para as regiões de clima temperado, e depois as regiões de clima subpolar e o clima polar, como nós temos aqui também nessa mesma região. E em algumas regiões o clima frio de montanha, que é justamente a região onde nós encontramos a grande cordilheira dos Andes, que vai desde a porção mais meridional da América do Sul até a região mais setentrional da América do Sul, e depois o maciço das montanhas rochosas lá na região da América do Norte. Temos também agora a questão da divisão populacional. Temos alguns países que apresentam a maior população, outros países a sua população já não é nem tão grande assim, como o caso da própria Groenlândia e dos nossos três vizinhos lá no norte. A Guiana Francesa, o Suriname e a Guiana apresentam uma população ainda muito baixa. O nível populacional ainda é muito baixo. Porém, países como o Brasil, Estados Unidos e México, embora sejam países com uma imensa territorialidade, eles também possuem um elevado número de habitantes. O Alasca, embora em alguns momentos, em um grande período, o Alasca foi pertencente à Rússia, porém era pertencente apenas ao território, mas as pessoas que lá habitavam eram de origem britânica. Portanto, então, Estados Unidos fez um acordo com a Rússia e adquiriu as terras do Alasca. O Alasca é uma região onde acredita-se que no passado foi justamente uma ponte natural para a passagem da espécie humana na colonização e no povoamento de toda a América. Acredita-se que há muitos anos atrás, alguns milhões de anos atrás, essa passagem ela era possível fazer a pé, devido ao fato de ter se congelado. Então o homem conseguia passar nessa região, o nível dos oceanos também era mais baixo, e aí teve essa passagem. Tá? Porém, o Alasca é um território que pertence à América, ao continente americano. E
a estreita passagem marítima que liga o Oceano Pacífico ao Oceano Glacial Ártico é a região chamada de Estreito de Bering. A América também pode se dividir de duas maneiras. A primeira maneira que nós vamos ver é o modo geográfico, aquela que é com base na geologia. Então nós temos a América do Norte, toda essa porção composta por 3 países, México, Estados Unidos e Canadá. Lógico, desculpa, a Groenlândia aqui também, 4 países. Depois nós temos a região da América Central, por aproximadamente 16 países, sendo eles alguns localizados no Istmo, aqui a região do Istmo, e boa parte deles são países insulares, são localizados em ilhas. E por final, a porção da América do Sul, aqui a região da América do Sul, onde nós temos Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa, que ainda é um território pertencente à França. E aqui nós temos uma outra subdivisão, porém agora é a divisão com um critério com base na população, com base na colonização. Então, os colonizadores dos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia têm sua origem como anglo, que são os de origem britânica, e saxônicos, do norte das ilhas da Grã-Bretanha e um pequeno pedaço do continente ali numa região da França. E depois os demais região da América Latina, porque são países de língua de origem de raiz latina. Ou foi pertencente à Espanha ou foi pertencente à colônia portuguesa, no caso do Brasil. Na América do Norte, nós temos lá também uma presença notável das florestas temperadas. Aqui nós temos as 4 estações, que são as estações bem definidas nas regiões da floresta temperada. Essa floresta temperada ela ocorre principalmente na América do Norte. Você pode ver aqui o período do inverno, ela perde todas as folhas e fica coberta de neve, né? Verão, outono e primavera. A floresta temperada ela tem como característica essa mudança de fases, justamente porque a região é onde ocorre o clima dividido em 4 estações bem definidas. Os Estados Unidos, ele tem algumas peculiaridades em relação à América do Norte, em relação aos países que fazem parte da América do Norte, como, por exemplo, a sua relação social e econômica com o México. Embora o México seja um importante parceiro econômico dos Estados Unidos, e aproximadamente como você pode concluir, como você pode comprovar na página 218, 15% das exportações de produtos norte-americanos é destinado para o México, 11% é destinado para a China. E os demais são divididos com demais países, como por exemplo, 12% é enviado para o Canadá. Então, o México recebe uma grande quantidade de produtos provenientes dos Estados Unidos, mas há um problema sério em relação à quantidade de pessoas que tentam atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos a pé. Essa fronteira sendo atravessada a pé, as pessoas estão em busca de uma melhor qualidade de vida e muitas vezes também estão envolvidas na questão do tráfico de pessoas, contrabando de armas e até mesmo o narcotráfico. Aqui tem uma imagem para você ver o tamanho, né, a extensão territorial, o qual já existe do muro que divide Estados Unidos com o México. Lembrando que se assemelha até mesmo com a muralha da China, que divide 2 territórios, né? Porém, a muralha da China ela é larga, permitindo a passagem das pessoas lá no alto. Já que o muro chega a ter aproximadamente 5 metros, 6, 7 em alguns locais, e impede das pessoas subirem ou escalarem o muro, justamente porque ele é de aço, em barras, né? Então ele é como se fosse uma grade, um grande gradil. Na América Central, nós temos
A América Central, como já falei anteriormente, ela é composta por aproximadamente 12 países. Dentre eles, há um destaque para a floresta tropical e para o Panamá, com a sua passagem marítima que liga o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. É uma importante passagem e a passagem do canal é a principal fonte de renda do Panamá. Já a América do Sul, ela tem aí como característica países principalmente de língua de origem espanhola, e tem também o Brasil de origem portuguesa, mas o que eu destaco aqui para vocês é a cidade de Cusco, na região do alto da Cordilheira dos Andes, tá? Aqui dá para a gente perceber bem a Cordilheira dos Andes. Embora esteja no alto da cordilheira, é uma grande cidade que representa duas fases da América Espanhola. A região de Cusco, antes da chegada do espanhol, também era uma região onde era a capital do Império Inca e futuramente foi estabelecida a cidade de Cusco pelos espanhóis. Na América, nós temos algumas fontes de decisão de poder, como por exemplo nos Estados Unidos, onde nós temos a sede do Fundo Monetário Internacional, ou o FMI, uma entidade supranacional, mas porém sediada nos Estados Unidos. Ela regulamenta, fiscaliza e é como se fosse uma espécie de um banco internacional que tem como seus principais clientes os países, as nações. O FMI ele empresta dinheiro a países que estão precisando de recursos, né, de dinheiro para poder fazer uma reconstrução depois de um vendaval, de uma tempestade, ou mesmo para um resgate na economia do país. Como, por exemplo, o Brasil, no passado, já requisitou por diversos momentos empréstimos ao Fundo Monetário Internacional. Ainda nos Estados Unidos, nós também temos a sede da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma organização, uma espécie de um exército que foi instituído, criado no auge do período da Guerra Fria e existe até os dias de hoje. A sua principal função é proteger militarmente todos esses países que você tem aí representados pelas bandeiras. São esses países, né? Tratado do Atlântico Norte, né?